tinha autonomia. Então se fez necessário fundar uma instituição onde eu respondesse por ela. E ele tinha um caroção nessa parte aqui do peito. Em cima. Falei, rapaz, vai procurar ajuda médica, que isso não é normal. Infelizmente ou felizmente, muitas pessoas, eu acho que todo mundo conhece alguém que já teve câncer de mama. E não está acontecendo só com mulheres mais velhas, mas de mais idade, de idades avançadas, está acontecendo com jovens. Legal, gente, como é que tá? Tudo bem? Chegamos para mais uma quinta-feira, estamos chegando para mais um podcast Café com Manteiga, como toda semana. E hoje nós temos aqui uma visitante, ou seja, uma convidada especial, porque nós vamos falar de um assunto especialíssimo. E ela veio, aliás, muito bem acompanhada. Ela veio com o seu esposo, o Marcelo, veio com a Malu, que naturalmente acabei descobrindo o nome dela, que ela se chama Maria Heloísa. É isso? Maria Luísa ou Maria Heloísa? Maria Luísa, ela tem 15 anos, não veio o João Pedro e não veio também o João Paulo. O João Marcelo. O João Marcelo tem 20 anos e o João Pedro tem 16 anos, uma família completa, linda, né, que é acompanhada pelo Marcelo e a minha convidada de hoje, que é a Patrícia Gil, né? Ela é uma assistente social, fundadora e presidente da Associação Lenços ao Vento, que nós vamos conhecer um bocadinho dessa associação, tá? Ela vai contar pra gente, todos nós vamos conhecer um bocado mais dessa de Lenços ao Vento, ela vai contar tudo pra gente, tá? Eu quero dar um toque aqui e agradecer, aliás, a nossa parceria Evolivre Kombucha, o chá fermentado, o chá da vez, viu? Que blinda o nosso intestino, nos dá momentos de muito bem-estar todo dia, o dia todo, e é uma ótima opção ao refrigerante. Guarde bem aí, Evolivre Kombucha. Para você conhecer mais, anota aí, evolivrekombucha.com.br. Legal? Muito bem, vamos então com o nosso podcast de hoje. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Patrícia Gil. Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho de você. Você pode contar um pouquinho. Você é daqui de Poços, vi que você tem um sotaque diferente, né? É. Você não tem um sotaque mineraço igual o nosso, né, Patrícia? Não, eu não sou daqui. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro aqui já há 20 anos e... Enfim, a gente escolheu Poços de Caldas, né, como nossa segunda cidade e já se vão vir. O Marcelo também é do Rio? Também. Ah, é? Eles vieram de lá, os dois vieram para cá? Viemos os dois e o João legal. Marcelo na época era bem bebezinho ainda. O pessoal do Rio adora Poços de Caldas, né? Tô sempre por aqui, né? Minha família morou muito tempo lá em Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, sabe? Pertinho da Santa Clara, naquele pedaço ali. Então eu... Na minha, assim, com 16, 17 anos, bem jovenzinho, eu não saía dali daquele pedaço. Maravilha, né? Não virou surfista? Não virei nada. Não sei. Eu ficava vendo a praia lá do outro lado da Avenida Atlântica. Mas, eu não sei nadar até hoje, Patrícia. Como é que eu ia virar surfista, né? Mas era carioca de época de férias, de julho, dezembro, de feriadão, né? Depois o pessoal acabou voltando para Poços e aí foi para Ribeirão Preto, foi para São Paulo e todo mundo esqueceu o Rio. Depois eu voltei para o Rio. Voltei algumas vezes e a última vez que eu estive no Rio foi em 2006, que eu fui fazer uma transmissão de carnaval, né, que eu fui fazer a Marquês lá e fui lá no Terreirão do Samba e adoro muito o Rio. Minha filha estudou lá há 5 anos, né, ela fez faculdade lá e está em São Paulo agora, então o Rio de Janeiro para a gente passear de vez em quando. Mas vamos lá que eu quero falar dos dois, senão eu vou ficar... Malu tem vontade de estudar no Rio. Quem tem vontade? A Malu? Ela quer estudar lá, tem vontade de morar lá. A minha filha fez Estácio de Sá. Muito boa faculdade. Tá aí, tá lutando com a vida aí. Mas vamos falar de você um pouquinho. Por que você resolveu escolher o Poços de Caldas? Você já conhecia aqui a cidade? Não, eu não conhecia Poços e foi uma opção. A minha irmã conheceu o meu cunhado lá no Rio, na época ela estudava e ele também fazia faculdade de medicina lá.
Eles se conheceram, aí casaram e vieram morar aqui. E ele foi criado aqui, ele é do Rio, porém, desde pequenininho ele estava aqui na cidade de Poços, que foi criado aqui em Poços. E voltou para o Rio para estudar, foi quando ele conheceu minha irmã. E assim a gente conheceu Poços eu vim para Poços de Caldas para conhecer. Na época eles já estavam casados e morando aqui. Passado alguns anos, meus pais se aposentaram e vieram morar aqui. Abriram um restaurante na época, isso há mais de 20 anos. E o restaurante ficou algum tempo, depois já não seguiram mais com a ideia do restaurante. E eu tinha acabado de ter meu primeiro filho e vim morar aqui. Que é o João Marcelo. João Marcelo. E aí eu me sentia muito sozinho. O Rio de Janeiro ele é muito bom, ele tem muitas oportunidades, mas ele também é muito violento, né? A gente estava vivendo uma fase naquela época, 20 anos atrás, onde estava muito, muito complicado. E assim, aquela insegurança do primeiro filho, né? Meus pais tinham vindo para cá e aquilo tudo mexeu muito comigo. E foi quando a gente pensou num futuro melhor, uma qualidade de vida melhor para ele. A gente não queria ter só um filho, a gente queria mais. E a gente pensou nessa oportunidade. Eu falei, eu acho que vale a pena a gente tentar. E foi assim que tudo começou. E nós viemos. Foi bom. O começo foi assim, um pouco difícil adaptar. Porque você vem de uma cidade onde tudo acontece muito rápido ao mesmo tempo. As avenidas são enormes. A gente tem lá possibilidades de muitas coisas, shopping. É uma outra vida. É uma outra realidade. É uma outra realidade. E quando você se depara com uma cidade de interior, turística, onde as coisas acontecem. Mas há 20 anos atrás era bem mais, né? Mais lento. Não tínhamos o shopping, não tínhamos nada assim praticamente. Era uma vida muito pacata. E isso mexeu um pouco Hoje comigo. ainda comparado com o Rio, São Paulo, os grandes centros, Poços ainda é uma cidade pacata, né? Muito pacata. Eu estive essa semana, fui para terça-feira para Bauru, né? Saí de Bauru, fui para São Paulo, passei a semana em São Paulo, cheguei no final de semana. E aí a gente via a diferença, né? Aqui eu vou correr lá com meu filho lá no parque, vou no Municipal, vou lá no Parque da Zona Sul. Lá eu fui no Ibirapuera, é outra realidade, é outra coisa. Lá no Rio, quando eu ia lá naquela Lagoa Rodrigo de Freitas correr, né? Então é outra realidade. É outra realidade. E isso, assim, né? Pra gente, no começo aqui, para desacelerar, foi um pouco complicado. Mas depois, passando ali algum tempo, eu acho que eu levei uns 2 anos e meio, eu adoro praia. Né? Então, praia é muito bom, né? Nasci, eu sou carioca da gema mesmo, sabe? De praia todo final de semana, sabe? Então, para mim foi um pouco difícil. Você morava onde no Rio? Acostumando. Eu morei no Meier, morei no subúrbio do Rio, morei no Meier, morei no Engenho Novo, morei em Auma, morei em Del Castilho, vários bairros do subúrbio do Rio. Não sou garota Zona Sul, não, mas eu vivia lá. Eu não sou garota Zona Sul, não, mas eu vivia lá, porque é praia, né? A gente curte muito. E é porque chega em Poços de Caldas, chega na Pedro Santos, dá uma olhada ali para a Serra de São Domingos, vê aquele céu azul. É outra... Gente, são extremos. Cada um com a sua qualidade, cada um com sua... Né? Eu penso assim, com o seu valor, né? É bem assim. E profissionalmente, fora a associação? Porque a associação você preside, acho que pelo jeito você é tudo, né? Você faz o que fora? A gente sabe, fundadora, presidente, colaboradora, voluntária. Verdade. Fora isso, você faz o quê? Olha, quando eu morava no Rio, eu trabalhava como supervisora de RH. Eu trabalhava na parte administrativa. Aí vim embora para cá. Logo assim, depois do João, eu fui trabalhar no restaurante um tempo com os meus pais. Aí essa coisa de trabalhar com família, às vezes, é um estresse pior do que trabalhar com estranho. A gente acaba se desentendendo, não tem jeito. A intimidade, né, é uma M, não tem jeito. E aí eu fui trabalhar em outras instituições, não filantrópicas, mas fui trabalhar também na área administrativa. Até que
o João Marcelo estava ali com quase 3 anos, e eu falei assim, eu acho que eu vou dar um irmão pro João. E a gente decidiu que teríamos o segundo filho. E eu precisei parar de trabalhar. Então, eu fiquei um bom tempo cuidando das crianças. Quando eu estava preparando o aniversário dele de 1 ano, eu fiquei grávida da Maria Luísa. E eu falo para ela, e ela fala assim para mim, nossa, mãe, que coisa horrível. Eu falei, Malu, eu não queria. Mas a Malu hoje é minha caçula, é a minha amiga, é a pessoa assim que a gente mais se dá, sabe? Essa relação de mãe e filha nossa é maravilhosa. E Deus sabe de todas as coisas. Então ela veio para completar completar e fechar o ciclo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E foi isso. E aí eu fiquei um bom tempo assim, vivendo para eles, né? Cuidando da casa, cuidando deles. E depois, quando ela já estava ali grandinha, eu comecei a sentir aquela necessidade, porque eu sempre trabalhei fora. E eu sentia aquela necessidade de voltar para o mercado de trabalho. Eu queria me realizar, eu queria me sentir útil. Né? Não tem jeito, sabe? Isso aí é uma coisa minha. Eu posso falar por mim, mas assim, é muito complicado. Eu trabalhei muito tempo e enfim. E aí eles já estavam grandinhos e tal, e eu pensei em alguma coisa. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa conciliar a agenda desse trabalho com as crianças. E aí eu pensei em várias possibilidades e pensei na estética. E eu fui fazer uma faculdade de estética. Isso já com quantos anos de Poços de Caldas? Pelo jeito, já uns 4, 5 anos. Mais. Sei lá, tinha uns 10 anos já em Poços, quando eu fiz a faculdade, acho que por aí. Uns 10 anos, né? E aí eu fiz a Unopar, que era uma... Não sei nem se eu posso falar. Pode, tá aqui, não tem. E era uma faculdade podcast é teu. EAD, né? E dava certo, porque eu precisava comparecer no polo uma vez por semana, à noite, e dava certo para fazer a formação e me profissionalizar em alguma coisa que... EAD veio para ajudar muita gente. Veio. Né? Muita gente tem preconceito do EAD, mas eu sou acontece que, só te cortando aqui, até para dar, gente, dar uma força para quem pensa fazer uma faculdade e viu falar que EAD, quer dizer, marginalizou a EAD. O meu filho, a faculdade dele é EAD. Então. E ele prestou um concurso na Unesp e passou em 5º lugar. Fantástico. Daí ele acabou fazendo um pós-graduação na Unesp e acabou fazendo doutorado, sendo professor da Unesp e de outras faculdades em Bauru. Então. Né? E acabou dirigindo a TV Unesp lá em Bauru, etc. E tal. E ele partiu de uma cidade EAD, de uma faculdade de EAD. E aí teve até um lance lá, engraçado, que numa reunião lá foi perguntado: que faculdade você fez? Eu fiz a faculdade tal, eu fiz Estácio, eu fiz PUC, eu fiz isso, fiz aquilo. E um cara falou assim, e o Lucas estava meio do lado. O cara falou, pois é, tem gente que faz umas faculdades de garagem, que essas faculdades de distância. Aí, só que o Lucas ele teve uma vivência de muito pequeno com meio de comunicação, com televisão, com rádio, porque eu sempre estive nesse meio, eu sempre puxei ele para... Não que eu falei, você vai fazer isso. Sim. É aquele papo, né? Você veio falar no microfone aqui hoje e trouxe a Malu. A Malu está sentadinha observando o que nós estamos falando. A Malu tem o quê? 15 anos, né? Então, que era a idade, 14, 15 anos, quando o Lucas tinha. Então ele me acompanhava e tal, e ele acabou entrando no esquema. E acabou trabalhando 10 anos nesse ramo. Hoje ele trabalha com outro esquema, com TI, ainda dentro usando tudo que ele aprendeu nisso daí, mas é outro esquema e não quis mais televisão. Mas a faculdade de EAD é uma coisa... A minha mulher foi coordenadora, porque ele fez a faculdade onde a minha mulher era coordenadora, entendeu? Aqui em Poços. Aqui em Poços, me fugiu o nome da faculdade agora. Era aqui na rua Santa Catarina, ali ao lado onde era o Baobá. Como é que chama? Do lado do Correio. Isso. Eu esqueci o nome da faculdade. FATEC. Entendeu? Eu cheguei lá para ver na estética na época. Então, mas e aí? Aí você fez estética? Aí eu fiz a faculdade de estética, na verdade. EAD, né? EAD, tecnologia da estética. Me formei em tecnóloga e esteticista.
E não tinha, até na época eu procurei o presencial e tudo, mas não tinha, mas eu precisava me formar, me especializar. E comecei a me aprofundar no assunto, montar um espaço de estética, consegui através de uma pessoa, ela tinha um salão na época, agora não tem mais, mas ela tinha um salão na época e eu montei um espaço nesse salão. E ali eu comprei os aparelhos e ia começar meu trabalho. Foi quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Isso já era 2015. 2015. Tá, e como é que foi quando te aconteceu isso? Quando você descobriu, pô, tô com câncer, como é que você descobriu? Você foi ao médico, você sentiu algo, você fez mamografia, né, que chama? Sim. Conta pra gente, como é que foi isso? Foi assim, um dia em casa, eu trocando de roupa, era um horário do almoço, eu tinha que levar os meninos para a escola. E o Marcelo conversando comigo, ele estava sentado na cama, na posição abaixo de mim, e eu em pé. E eu trocando de roupa e tal, e ele viu uma sutil entradinha no seio, sabe? Como se fosse uma retração na parte de baixo. Aí ele falou assim, nossa, que estranho, o que é isso no seu seio? Mas estava entre o seio e a costela? Bem aqui na parte de baixo do bojo mesmo, aqui nessa região, não estava perto da costela. Estava visível. Bem visível no seio, só que na parte de baixo. Tá ok. Uma coisa que eu não fazia era me olhar no espelho, fazer autoexame, me observar. Eu nunca tinha feito isso antes? Não. Por isso eu não percebi. E é recomendável, né? Muito. E eu não percebi, porque eu não tinha esse hábito. E ele viu. E aí eu fui para frente do espelho. Ele viu, mas nem imaginava que poderia ser. Não passava pela cabeça da gente, né? Eu acho que não passa na cabeça de ninguém. Talvez hoje mais, porque as pessoas falam mais sobre. Sim. Mas a coisa de 10 anos atrás, 8, assim, já era muito mais. Ninguém falava-se sobre o assunto, mas não tinha o hábito. Porque a coisa hoje em dia está muito comum. Infelizmente ou felizmente, muitas pessoas, eu acho que todo mundo conhece alguém que já teve câncer de mama. E não está acontecendo só com mulheres mais velhas, mas de mais idade, de idades avançadas. Está acontecendo com jovens. E hoje também eu acho que as pessoas estão mais ligadas à saúde, né? Exatamente. Mais ligadas à saúde e antigamente tinham, ainda tem, da mulher até que não, mas o homem tem muito papo do homem não querer ir no médico, porque de repente ele precisa de fazer toque e ele não quer ir e de repente o cara, né? Nem precisa muito pelo toque, não. Tem muito homem que eu preciso investigar porque eu tô tendo uns desmaios, umas vertigens. Não quer ir, né, Marcelo? Não quer ir. É difícil. Bom, daí você... Tem de médico. Mas não pode dar bobeira, né? Eu falo, hein? Daí eu falo mesmo. Eu conto. Conta mesmo. Quer falar mais? Não, por enquanto, vamos devagar. Se vocês quiserem escrever aqui, eu leio. Vamos devagar para não assustar, né? Você vai devagarinho. De dose? Bom, mas daí você descobriu, aí você apalpou, você fez... Foi, mas o meu não dava para ver, não dava para sentir. Ele era imperceptível ao toque. E a gente só viu por causa dessa retração, dessa pequena alteração que dava na mama. Uhum. E você não sentia nada, dor nenhuma? Nada, dor, nada. Coisa muito, muito louca mesmo. E aí o Marcelo falou assim, vai procurar o médico. Na época eu tinha o meu médico que cuidou de mim na gravidez das crianças e tal. E eu fui buscar, e aí foi o meu erro, porque... não erro de buscar o médico, mas lá pelo que ele falou, ele me examinou, fizemos os exames, né, de toque, tudo. Ele, Patrícia, eu não estou percebendo nada, o toque, tá? Mas vamos fazer sim um exame de mamografia, só para a gente tirar, descartar. O seu médico que te cuidou na gravidez. Que cuidou mas ele não é do segmento. Não é mastologista, tá. Ele é um ginecologista, porque a primeira pessoa que eu pensei em procurar foi ele. Mas o cara, mesmo que ele seja até um clínico geral, o cara tem conhecimento. Claro, né? Ele encaminha e tal. E aí, como ele era meu ginecologista, ele falou assim, vamos fazer os exames certinho, só pra gente descartar qualquer possibilidade e tal. E ele foi e passou a mamografia. Aí, como ele falou que não tinha nada perceptível... Você ficou tranquila. Mas você não foi? Não fui fazer o exame.
E vou te falar que eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o suficiente para 3 meses depois essa retração aumentar e o nódulo também aumentar e eu ficar preocupada, porque o Marcelo me cobrava. Você não vai voltar ao médico, Patrícia, isso está crescendo. Aí você já tinha, vamos dizer, uma... Eu já tinha uma retração maior, mas não sentia ainda. Você não sentia, não. Passava... A localização do nódulo, ele era pequenininho. Pequenininho não, qual o tamanho? Você sabe direitinho o tamanho. Qual? Ele tinha 13 milímetros. 13 milímetros, O tamanho de quê? Uma bolinha de gude? 3 centímetros. E estava aproximadamente 4 centímetros para dentro do seio. É por isso que você não sentia. Olha, então, o Marcelo está falando de onde que ele devia ter por volta de 3 milímetros, 3 centímetros, só que ele estava para dentro do seio, correto? É por isso que ele não era perceptível. Quando ela fazia o toque, ela não sentia. Da parte externa do seio. Ok. Ele sabe mais do nódulo do que eu. Tá vendo? Tá Bom, vendo? mas e aí? É bom que ele se preocupa com você, né? Muito bom, Tá, e aí? Aí você... E aí eu fiquei assustada, voltei lá, pedi para o meu médico, falei com ele, falei, olha, tá aumentando. Ele, Patrícia, vai fazer esse exame, mas não há de ser nada e tal, mas faz o exame, não deixa de fazer o exame. E eu fiquei assustada, fui lá. Isso coisa de 3 meses depois. Mas eu acho que no fundo ele sabia que você ia estar. Eu também acho. Sabia. Eu também acho. Ele só não te falou. Aí fui, não falou. Aí eu fui lá, fiz o exame e tal. E coisa de uma semana, nem uma semana, acho que 3 ou 4 dias depois, ele me ligou. Eu estava em casa e ele me ligou. Patrícia, era véspera? Não era ali ainda. Não era. Era véspera do Dia das Mães. Né? Eu acho que sim. E aí ele me ligou e falou, Patrícia, deu uma alteração no teu exame e eu preciso que você vá lá no laboratório buscar o resultado. E tem uma amiga minha, mastologista, que ela vai entrar, vai ter um feriado agora e ela vai viajar. Isso acho que era uma sexta-feira. E eu queria muito que você visse ela. Leva esse resultado desse exame logo lá para ela ver. Falei, pronto, eu morri. Porque na época da gravidez das crianças, ele sequer nunca ligou para mim para me falar nada. Numa véspera de Dia das Mães? Numa sexta-feira de manhã, falei, pronto, tô morta. Aconteceu alguma coisa nesse exame que deu bode. Pelo amor de Deus, você não tá morta não, né? Não, eu tô vivinha. É que o Baker é meio... Tô aqui. Ele é meio medrosão, sabe? Eu não sou fantasma. E aí, levei lá na médica, na época, tudo. E ela falou, Patrícia, isso aqui, pela imagem, parece, tá? Mas a gente não vai ter certeza de nada enquanto a gente não fizer uma biópsia. E aí ela me encaminhou para uma biópsia, eu fiz a biópsia, tiramos um material, levou, e dali 15 dias veio o resultado. Eu vivi esses piores 15 dias da minha vida. É isso que eu ia te perguntar, como foram esses 15 terríveis. dias? A incerteza, até você, olha, eu vou te falar que acho que até porque eu cheguei a fazer quimioterapia, tudo, até você chegar na quimioterapia, você vive vários processos e momentos difíceis, e cada um deles é uma expectativa diferente. Imagina. Você vai vivendo esse diagnóstico aos poucos, sabe? E foi isso que aconteceu. Então, ali naquele momento do que ele me ligou foi um momento, viver 15 dias após a biópsia foi outro momento, porque foi ali que ela me deu a certeza real de que se tratava de um carcinoma, um câncer que tinha. Como é que chama? Carcinoma? Carcinoma ductal invasivo. Tá. E dali eu fui direcionada para a Unacom, foi quando eu comecei a fazer a investigação com o mastologista, né, mais profundamente, como que seria essa retirada do tumor. E no meu caso, primeiro foi feita a retirada do tumor para depois começar o tratamento. Aí a gente já vive a expectativa de não precisar ter que fazer uma quimioterapia. E quando veio a resposta da retirada do tumor e a biópsia desse material, aí sim eu tive a certeza, através do oncologista, que eu teria que fazer uma quimioterapia, que eu ia perder cabelo, que eu ia viver todo um tratamento,
né? É difícil. A quimioterapia e a radioterapia, né? Radioterapia. Qual é a... Porque tem uma que é agressiva pra caramba, né? A quimioterapia ela é muito agressiva. Existem vários tipos de quimioterapia, mas para o protocolo do tipo de tumor que eu fui acometida, é uma quimioterapia bastante agressiva que faz cair o cabelo. E você teve que fazer quantas sessões, lembra? Foram 6. 6? 3 vermelhas, a gente põe cores, né? Fala das cores dela, mas foram 8? Foram 8. Não foram 3? É verdade. Gente, já faz tempo. 8. Foram 8. 4 vermelhas e 4 brancas. A branca, eu me lembro que ela teria que ser fracionada em 12 sessões. Ela é muito tóxica e causa umas dores nas articulações muito intensas. Só que como eu tinha o problema de a veia muito fininha com a quimioterapia há o ressecamento das veias, eu não queria colocar um catéterzinho que precisa ser implantado nessa região aqui perto do peito. Tá. Aí eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. E aí eu pedi para o meu médico, falei, não, eu prefiro fazer menos sessões para ter que ficar, me submeter, né, a menos picadas de agulha, mas eu prefiro. Nossa, por eu não ter fracionado essas doses de químio branca, né, para mim foi terrível, porque eu sentia dores horrorosas, eu rolava de dor de madrugada. No primeiro dia que eu fazia... Pós-aplicação. Pós-aplicação. Veja bem, gente, é muito importante. Às vezes as pessoas, poxa, né, é importante ela contar isso tudo, porque de repente amanhã qualquer um de nós temos que fazer um procedimento desse e as pessoas precisam saber da realidade da história e inclusive saber do resultado de tudo isso, né? Porque existe, quer dizer, um sofrimento, claro que existe, mas vem a recompensa depois, né? Sim, foi necessário. Eu recebi assim, um tratamento, foi todo feito pelo SUS, aqui na cidade, ali pela Santa Casa, o NACOM. Foi um tratamento todo realizado pelo SUS, mas assim, eu recebi um tratamento muito bom. Eu não posso te dizer hoje como é que está o tratamento dentro da Unacom, como é que está a qualidade da medicação, como é que está. Eu não tenho como te dar essa garantia hoje, mas no meu tempo, lá em 2015, quando eu fiz o tratamento, eu recebi um tratamento de excelência. Eu acredito que... Eu também acredito. Acredito e espero que tenha melhorado. Sim, né? Acredito também. Mas eu posso, entendeu? Porque tem muita gente que senta, né, uma reta. Não sei que, eu posso te dizer pelo meu tratamento, foi muito bom. Aliás, nós temos hoje no Brasil, o nosso sistema de saúde no Brasil, muita gente reclama, mas isso é considerado o melhor do mundo. É verdade. É o SUS. Só para lembrar. E se você lê a lei do SUS, é perfeita. Ela é perfeita. É o mesmo segmento do SUAS, né, que é a assistência social. Perfeito, gente. Aquilo ali é uma obra de arte. A gente só precisa fazer funcionar. Mas ela é perfeita. Bom, daí você teve essa passagem, tá? E daí, como é que foi? Caiu o cabelo? Você tem um cabelo bonito, né? Eu fiquei muito desesperada na época, porque eu não sabia nada sobre câncer, né? Então, na verdade, ninguém sabe, né? Eu era uma esteticista, recém-formada, montando meu espaço de estética, cheia de sonhos, com 3 crianças pequenas. Desculpe a pergunta até meio, vamos dizer... Dizem que não se faz essa pergunta, né? Quantos anos você tinha na época? 39. 39. Fui diagnosticada com 39 anos, né? E, assim, no meu caso, né, o médico nunca quis dar essa certeza, mas existem grandes chances. E todas as palestras que eu falo, que eu sou convidada a fazer palestras, eu falo sobre os hormônios. Porque no meu caso, foi um tumor receptivo hormonal. E existe 95% de chance disso ter sido provocado. Eu fiz um tratamento, depois que eu tive a Malu,
Eu fiz a ligadura de trompas. Passado ali uns 2 anos, eu comecei a ter sangramentos intensos. Precisei fazer uma retirada, retirar o útero, porque eu tive um mioma. E onde o mioma estava, ele estava grande, estava localizado num lugar difícil do útero. E esse mesmo médico que cuidava de mim falou: Patrícia, o ideal é que você retire o útero, até porque você não vai querer mais filhos. O ideal é que você retire. Qualquer tratamento eu acho uma bobagem, eu acho desnecessário. Só que eu não quis. Aí eu fui buscar ajuda médica em outra pessoa, outra Você não quis ginecologista. retirar? Eu não quis retirar e eu queria. E ele, para ele, não tinha outro tratamento a não ser a retirada do útero. Tá. E passou tanta coisa na minha cabeça. Eu falei: ai, meu Deus, retirar o útero. Você achava que tinha alguma relação o teu câncer de mama com o fato de você não ter retirado o útero? Não. Aí, naquela época, eu fui buscar ajuda, orientação de outra médica e ela disse para mim: não, a gente não precisa tirar o útero, vamos tentar fazer um tratamento para ver se a gente consegue. E esse tratamento, ele é todo baseado em hormônio. Ele era hormonioterapia, para tentar estancar o sangramento ou pelo menos estabilizar. Só que assim, em 1 ano e meio, eu tomei todo tipo de hormônio. E nada fazia aquele sangramento parar. Então, eu fui submetida a vários tratamentos de vários tipos de hormônio, de anticoncepcionais, enfim. E eu era uma pessoa que não sabia disso, propensa a tumores. É a mesma coisa que você ter um barril de pólvora e você deixar esse barril próximo a uma centelha. Então, você era uma pessoa propensa a isso? Assim. Porque algumas pessoas podem fazer o mesmo tratamento que o meu, tanto é que é um tratamento aceito pelo conselho, né, pela medicina, né, um protocolo natural aceito pela medicina, né, pelo Conselho Regional de Medicina. Não existe nenhum problema em um médico administrar esse tipo de protocolo. Só que para algumas pessoas não acontece nada, porque ela não é propensa a desenvolver tumores, mas uma pessoa que por isso que eu acho arriscado fazer tratamento hormonal, porque você não sabe se você tem ou não uma predisposição a um tumor. Ok. Certo? Então, e o médico não tem jeito de constatar isso, por exemplo? Não. Você não tem como saber se você é propenso ou não a um tumor. Obrigado, Bacon. Obrigada. Você não tem como saber. Entendeu? Legal. Aí você fez quanto tempo de tratamento? Deu 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Deu estudo? Dá, porque você tem que fazer quimioterapia, que é de 21 em 21 dias. Depois você entra para 33 sessões de radioterapia. Eu fiz a cirurgia, né? E eu acho que deu 1 ano e 7 meses de tratamento. Depois eu voltava no médico, né? Acho que cada 3 meses para fazer... Não, cada mês, né? Ai, gente, não lembro, faz tempo. Tranquilo. Eu tinha que pegar minha medicação, eu usei durante um tempo uma medicação, né, que ela provoca uma menopausa no organismo. Foram 5 anos de tratamento de tamoxifeno, que é uma medicação horrorosa, que a gente chama de tamoxinferno, porque ela provoca calores. Tamoxinferno. Ela provoca calores, a gente ganha peso. Enfim, é uma coisa de doido, é um tratamento muito difícil para a mulher. Tá, e daí quando você se viu livre disso tudo, você chegou a fazer alguma cirurgia, não? Eu fiz. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei com o diagnóstico no CACOM foi a cirurgia. O meu médico optou primeiro em fazer a cirurgia, porque ainda era um tumor pequeno, né? E relativamente pequeno. Ele falou: não, a gente não vai tratar, vai fazer químio, não. A gente vai tirar ele primeiro, depois se for o caso, você fez só químio, não fez rádio, né? Fiz químio e rádio. Fez 33 sessões de rádio. Tá. Você tinha acabado de falar. Mas aí você perdeu parte do seio, perdeu o seio muito todo? Pouco, não, é bem pouquinho, assim, imperceptível. Tá. Porque tem Graças casos que tem que retirar tudo. Pois né? quando você tem um diagnóstico muito tardio, que o tumor cresce muito, alguns tipos de tumores, eles têm crescimento mais rápido do que outros. Vai depender muito, é muito particular. O diagnóstico de câncer de mama, ele é muito particular. Vamos ter café?
né? Porque senão vai esfriar, né? Isso. Enquanto isso, eu quero chamar aqui a sua atenção para Evolve Kombucha, o chá da hora, viu? O chá da vez, o chá fermentado, que é o que nos dá momentos de felicidade. Felicidade porque a gente tem bem-estar todo dia, o dia todo. E é uma ótima opção ao refrigerante. Evolve Kombucha está com a gente aqui, ó, no Café com Manteiga, de mais esse podcast, mais essa quinta-feira. Tá bom o café? Tá bom. Bom, tá tá sem ótimo. açúcar, né? Você toma café sem açúcar, Manu? É? Dizem que quem sabe tomar café toma sem açúcar, né? Não é? Quem toma mais. O certo de tomar o café é sem açúcar. Mas para tomar café sem açúcar tem que ser café bom. Espero que esteja café Não, bom. está bom, está gostoso. E vinho também, né? Não pode ser o suave de mesa, tem que ser aquele seco. Não é isso? Então eu não sei tomar vinho. Eu também não sei tomar vinho. Eu não sei tomar vinho, eu só tomo suave, de mesa, de doce. Eu sento na mesa para tomar vinho. Pô, isso aí é vinho de mulher, rapaz. Eu também. Você dá um vinho de mulher para mim, então. Eu sou assim. Eu tomo 2 litros de vinho de mulher, não tomo. Mas eu nem ligo se eu não sei tomar. O Lucas conhece bem vinho, eu não conheço. Eu quero um vinho, ele já falou, eu quero um vinho levinho, docinho, branquinho. Desse jeito. É esse que é o bom. Né? Esse vinho tinto seco, cara, não. Muito bom. Mas onde é que nós paramos mesmo aqui? Vamos voltar aqui para nossa. Do tratamento. Do tratamento. Né? Aí foram quanto? 1 ano e meio de tratamento? Quase 1 ano e 7 meses, né? Incluindo tudo, as consultas, exames e tal. Foi quando dali para frente ele falou: agora você volta aqui no consultório de 6 em 6 meses. E você continua fazendo isso? 6 em 6 meses não, depois de 5 anos, 3 em 3 meses. Agora sim, eu vou... Ele pediu para voltar depois de 5 anos? Não. Eu tinha que, durante 5 anos, voltar lá de 3 em 3 meses e pegando a medicação e tal. E tranquilo, nada... Já são 8 anos, né? Pós-diagnóstico. Legal. Graças a Deus já... E tá tudo bem. Todo ano eu volto, faço a minha mamografia. E assim, não tomo mais a medicação, não precisa. Nada, vida normal. Vida normal. Então valeu a pena. Valeu. Aquelas... Ele no começo, meu médico no começo, ele falou assim, olha, eu não queria fazer a quimio, sabe? Aí ele falou assim, vamos fazer assim, vamos matar uma formiguinha com um caminhão de areia, vamos fazer tudo que precisa, tá na chuva é para se molhar, vamos fazer tudo que precisa. Tudo, fazer direitinho. É difícil, é horrível, eu não desejo isso para ninguém, acho que a gente... Mas foi uma experiência que eu acho que é difícil, é horrível, mas você está aí, né? Estou aqui. É por isso que eu chamei a atenção de quem está nos assistindo, nos ouvindo também, para isso, porque a pessoa, às vezes, porque não existe aquela história que não se faz o médico sem quebrar ovo. Não. Isso é uma grande verdade. Né? Então, não existe como você fazer um tratamento com um problema tão sério quanto é um câncer, seja ele qual for, no caso dela, o de mama, que não tenha que se fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, e é um remédio que muito amargo, mas ele traz o benefício, tanto é que a Patrícia está aqui, linda, bonita e cheia de saúde, né, Patrícia? Obrigada pelo lindo. Isso que é importante, né? Né, Marcelo? Você também está lindo e bonito, viu, Marcelo? Tá lindo, bonito. E muito bem acompanhado. Você viu como é que ele riu? Estava com a cara de feio. Melhorou, né? Eu acho que deu uma ajeitada, né? Deu uma... Hein, Malu? Mas diga uma coisa, aí você começou a trabalhar como colaboradora, foi chegando mais perto. Por que você aí tocou teu coração, tua cabeça? Como é que foi isso? Por que você resolveu encampar isso, puxar isso para você? Foi assim, durante o meu tratamento, eu comecei o tratamento em maio, e quando foi aí, quer ver? Em maio, quando foi em junho, julho, mais ou menos, eu sempre gostei muito de internet. Na época, o Instagram não era, assim, uma coisa muito corriqueira, e o que mais a gente tinha, assim, era o Facebook, que mais esse pessoal, mais acessível, né? E eu gostava muito de publicar e tal. Aí um dia eu falei assim, eu vou montar uma página no Face, colocar minhas fotos, falar sobre o assunto. Eu vou fazer isso, porque isso ia me fazer bem e assim, né? Eu tinha a galerinha lá do Rio, pessoal, família, amigos e tal, e tinha o povo daqui. Eu falei, eu tenho também muito medo dessa coisa do disse-me-disse, ai, nossa, a Patrícia vai morrer.
Então eu falei, não, eu vou montar. Mas chegaram a te falar isso? Não, eu tinha medo que as pessoas, sabe aquela coisa que o troço porque desse tem tamanho, gente meio sem noção, né? Não. Aí eu ficava preocupada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou manter as pessoas informadas em tempo real. Então eu ia fazer quimioterapia, tirava foto, colocava lá como estava sendo o tratamento, quais eram as próximas etapas. Quando os cílios começaram a nascer, aí tirei uma foto, passando máscara. Você chegou a ficar careca? Carequinha, coloquei. Antes de tudo começar, eu fiz um vídeo avisando as pessoas o que ia acontecer, como que seria, né, e tal, mostrando que eu estava bem e tudo. Ainda tinha algumas pessoas que colocavam, ai meu Deus, você vai... Nossa, eu falei, gente, olha só, tá tudo bem, tá tranquilo, eu vou ficar super bem, vocês vão ver, vai dar tudo certo e tal. E eu passando isso, né, sem saber realmente, mas a gente tem que acreditar, né? Claro. E assim foi. E isso eu intitulei a página de Lenços ao Vento, porque eu acreditava que a gente tinha que colocar o lenço ao vento. Essa coisa de você se esconder, essa coisa de você... Tem gente que nunca... A gente tem um exemplo muito claro de uma pessoa conhecidíssima. Eu respeito a opinião dela, porém não concordo, mas cada um, né, faz aquilo que sente no coração. Okay. Que é a Ana Furtado. A Ana Furtado da Globo, ela quando teve o câncer de mama, foi bem depois de mim. A Ana, ela não tirou uma foto careca. Era uma pessoa pública. Ela devia fazer isso. Que teria, assim, ajudaria tantas mulheres a tirar, a quebrar essa coisa, esse estigma. Engraçado, uma pessoa formadora de opinião. Não é formadora de opinião. Na época, eu critiquei a Ana, mas é aquela história. A gente não sabe onde o calo aperta. Eu não sei o que levou ela a não querer fazer. Cada um tem um sentimento, um pensamento. Ai, né? gente, olha, eu falo muito com as mãos, tá? Tranquilo. Então eu sempre dou umas pancadas assim. E assim, eu achei aquilo da Ana, eu a respeito por isso. Não quero criticar, nem apontar, nem rotular nada. Mas ela teria assim, nossa, se ela publicasse uma foto dela naquela época, como a Patrícia Pilar, há uns anos atrás, eu ainda era bem novinha, e a Patrícia teve câncer de mama e publicou e aparecia carequinha. Isso tem relevância, isso ajuda muito, mas ela não quis fazer. Então você hoje pode procurar na internet, talvez de paparazzi, mas dela tirar uma foto de livre, espontânea vontade, não tem. E, enfim, é o desejo de cada um. E eu achava que isso precisava ser publicado. Aí, nessa época, você fazia isso, você sentiu essa necessidade de fazer isso? Tinha, isso era meu particular, sem nenhuma intenção de trabalho voluntário, nada. Aí, um dia, eu recebi uma mensagem no meu Facebook de uma publicitária pedindo para que eu entrasse em contato com ela. Eu falei, uai, o que é isso? Ela falou assim, olha, eu quero falar com você, eu preciso conversar com você. Aí eu achei estranho, mas a gente conversou. Eu entrei em contato. Ela, Patrícia, é o seguinte, eu sou uma publicitária de uma agência muito boa aqui do Rio de Janeiro e a gente está com uma campanha. Mas foi assim, coincidência. Porque você estava aqui. Eu estava aqui. É do Rio de Janeiro e a gente tem uma campanha muito bacana, mas a gente está procurando uma pessoa que esteja vivendo realmente a história do câncer de mama. Eu preciso de uma paciente real. E eu queria saber se você topa fazer essa campanha publicitária. E eu fiquei assim, sabe? Poxa, que loucura é? Que é isso, né? Que? Eu, careca? E rolou. E ela falou assim, vai ser uma campanha linda, você vai fazer parte, vai ser a estrela da campanha. Que legal. Junto com uma atriz, a gente ainda está resolvendo quem será, mas é uma atriz global e vai ser uma campanha muito bacana, você topa? Falei, tá, vambora, né? Legal. E deu super certo. Uma campanha chamada #Fortalize-se. Quem colocar no Google #Fortalize-se. Eu vou até anotar isso. Depois você me dá, eu vou anotar. Tá. Quero ver. Acha a campanha. E a campanha foi ao ar 3 anos. 3, né? Sim. 3 anos. Um ano eu estava carequinha. No segundo ano eu estava com o cabelinho mais curtinho.
E aí depois no terceiro, não, acho que foram só 2 ou 3. Não, no terceiro ano você fez a passagem. No terceiro ano eu passo a campanha para uma outra paciente. E você participava de que forma? Só visualmente? Você falava? Você... No primeiro ano eu falava, no segundo vídeo, que é o case da campanha, nossa, um vídeo lindo. E no segundo e no terceiro eu falo. Eu já interajo mais, eu falo mais. E quando essa campanha aconteceu, eu me tornei uma embaixadora, porque essa campanha ela foi da Sociedade Brasileira de Dermatologia, junto com um laboratório chamado FQM, da Farmoquímica, e uma associação no Rio de Janeiro chamada Laço Rosa. Através da Laço Rosa, eu me tornei uma embaixadora da causa, onde eu trouxe a ideia para Poços de Caldas. E na Unacom, eu me tornei uma representante da Laço, onde eu distribuía perucas e lenços para as pacientes que estavam chegando. Foi ali que tudo começou. Você passou a ser uma voluntária. Uma voluntária da causa, porque eu ia fazer o tratamento e ia encerrar. Só que isso tudo aconteceu durante o meu tratamento. E eu fiquei assim tão maravilhada com a possibilidade de poder ajudar outras pessoas, com o meu exemplo de vida, com o que a Laço estava proporcionando, com tudo aquilo que eu estava vivendo. E o fato, porque essa campanha sua, se quiser mais café, tem nada, viu? E essa campanha, Patrícia, ela foi em nível nacional? Não, nacional. Legal. Nacional. Foi muito bacana. Aí eu fui no É de Casa, conheci a Patrícia Poeta, o Zeca Camargo e a Ana Furtado, antes dela ter o diagnóstico do câncer. Também está no YouTube. A Ana chegou a fazer alguma pergunta para você? Sim, foi um programa de Outubro Rosa. Eu fui lá, fiz uma receita, fiz um empadão de camarão. Com a Ana Furtado. Casa, e ela chegou a tocar, claro, ela te convidou para tocar no assunto, né? Sim, a gente falou sobre isso no programa. Porque depois ela teve o problema e ela não quis. Depois disso, não. Ela não quis. Por isso que a minha surpresa. Estranho, né? Não é? E, enfim, aí eu participei do programa É de Casa na Globo, eu participei daquele outro programa da Leda Nagli, Sem Censura. Sem Censura. Cheguei a participar Canal Brasil, Sem né? Censura, muito bom. Acabou, né? Acabou. E a Leda é maravilhosa. Acho que ela eu vi ela outro dia, não sei se aquilo era mais antigo, eu acho que ela até está meio afastada da mídia. Eu acho que ela aposentou nessa coisa de... Ela tem acho que ela tem um canal no YouTube, se não estou me enganando. Ela tem. Tá, e daí nessa época você ainda não era, você não tinha fundado a Associação Lenços ao Vento. Não. Aí o que acontece é que passado ali um tempo, a Laço Rosa, eu era só uma representante, eu era uma embaixadora. E algumas pessoas daqui começaram a me pedir coisas do tipo, vamos fazer um trabalho beneficente, vamos fazer um bingo, E eu precisava montar um espaço, ter um espaço para receber, acolher essas mulheres e tal. E tudo isso tem custo. Né? E tudo eu precisava me reportar a Laço Rosa, que levava muito tempo, até mesmo a chegada das perucas aqui, a logística era difícil, era distante, e eles também são uma associação, enfim, eu não tinha autonomia. Então se fez necessário fundar uma instituição onde eu respondesse por ela. Aí você foi no peito e na raça ou você teve ajuda de pessoas? Não, foi no peito e na raça. Antes de a gente ter um lugar físico, a gente fundou, era eu e mais umas 2 ou 3 pessoas, né, que fundou a associação. Você à frente. E eu à frente. Então precisava ter um CNPJ, uma conta bancária, sabe? Uma empresa, né? Uma empresa. Ata, a gente tem que ter livro-ata de tudo que a gente faz, todo o dinheiro que a gente recebe, das coisas que a gente determina. Você tem que ter um corpo diretor para se responsabilizar dessa instituição. Enfim, tem muita burocracia nisso tudo. E eu precisava formalizar. Foi assim que a LV nasceu. Tá, e que era que foi a fundação? A fundação foi no dia 12 de outubro de 2018. 3 anos depois quando você foi diagnosticada e fez o tratamento, aí você já estava bem, né? Isso.
fazendo acompanhamento ainda, já estava bem. Mas eu vou te falar que foram 3 anos, parece que foram 20 vividos. 20. Depois que a minha vida, olha, parece uma coisa de doido, assim. A vida da gente, depois de um diagnóstico desse, se resume no antes e no depois. O que foi antes e o que foi depois. Tudo fica intenso. Você fumava? Fuma? Não, nunca fumei. Nada. Nunca. Tá. Tem um fato que aconteceu na minha família. Uma irmã teve câncer de mama. Foi levar a outra mais velha. Colocou no carro, foi lá levar para fazer exame e tal, coisa toda. Todo procedimento. Aí o médico, como essa minha irmã que foi levar a outra, trabalhava com um médico, né? O médico era amigo dela também, como é que chama? Mastologista. Mastologista. Era amigo dela, falou, Ana, aproveita que você está aqui com a Teca, faz também, vamos fazer toque, vamos fazer. Eu falei, não, bobagem. Pô, você está aqui, senta ali, vamos ver isso aí, pô. Tá, pá. Pode ir também, você está com câncer. Né? Gente. As duas. Nossa. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu me lembro que eu pegava o carro e ia levar as duas lá para fazer. Eu ouvi uma história parecida, de repente é delas. Já tem alguns anos. Acho que uma foi levar a outra e o médico insistiu, falou, você vai fazer assim, você tá aqui, pô. Você tá vendo? Ele sentou e falou, isso pode acontecer maravilha, com vai acompanhar a sua irmã, vai fazer junto. Não, nada é por acaso. Sim, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, não escolhe. E são pessoas que não fumavam, não bebiam. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Porque muita gente fala, não estou fazendo aqui apologia à bebida ou ao cigarro. Não, claro. Mas muita gente fala que... Né, e isso é passivo, isso acontece mesmo, sim, né? Sim. Mas é que o câncer... dizem que todo mundo tem um câncer, né? Dizem, não sei. Mas, enfim, não vamos discutir isso também, né? Vamos falar de saúde, que é melhor. Até porque eu não entendo nada, né? Inclusive com homens, câncer de mama, né? Você conhece algum caso? Você tem lá pacientes com câncer, homem? Não, uma vez eu estava no shopping, na época eu ainda era uma embaixadora da Laço Rosa, e a gente faz muita abordagem na época de Outubro Rosa, faz as palestras e a gente também faz assim, como uma blitz, né? A gente para em algum lugar público, distribui panfleta, isso fazia muito antes da pandemia. E dá orientação, ensina a fazer toque, essas coisas. Aí um dia eu estava lá no shopping fazendo um trabalho desse, e aí parou um rapaz, assim, um cara novo, devia, sei lá, uns 30 anos. E aí ele falou assim para mim, moça, o homem pode ter câncer de mama? Eu falei, claro, pode, porque a anatomia da mama do homem é igual à da mulher. Só não desenvolve porque não tem o mesmo... Ai, gente, olha eu. Não tem, tranquilo. Desenvolve, né? Porque não tem os hormônios femininos e não vai amamentar. Mas a anatomia é igual, a mesma coisa. Tem as fibras, tudo certinho, né? Mais uma que eu aprendi. Eu não sei direito, não, os nomes não, mas é igual, a mesma coisa. E ele falou assim, você se importa de fazer um toque aqui pra mim? Tava ele, a esposa e a filha. Eu falei, não. Aí ele, põe a mão aqui. E ele tinha, ele assim, sabe aquele pessoa de academia que tem o peito definido e tal? E ele tinha um caroção nessa parte aqui do peito, na parte cima. Em cima. Falei, rapaz, vai procurar ajuda médica, que isso não é normal. A esposa deu um pulo de 5 metros, porque ela não sabia. Você nunca falou isso pra mim? Como é que você fica desse jeito, não faz nada, não procura saber e tal? Mas ele estava sentindo alguma coisa? Nada, dor nenhuma. Só que aquele nódulo, aquele caroção, mas ele crescendo. tinha visto isso, então? Já tinha reparado. Ele tinha reparado. Aí ele pediu para que na oportunidade, ele falou comigo. Ele falou assim, moça, põe a mão aqui. Eu falei, e era um negócio grande, sabe, grosso. Isso foi lá na associação que aconteceu? Não, isso foi no shopping. No shopping? Nessa nossa abordagem que a gente faz, assim, normalmente Outubro Rosa, panfletagem. Eu tava lá, numa mesa,
entendeu? E a gente estava e passa um monte de gente, né? Você vai panfletando, pessoas perguntam e tal. E ele parou com a família e me fez essa pergunta. Falei, vai procurar ajuda médica. Olha, eu não sei o desfecho disso. Eu espero de verdade que não tenha sido nada demais. Mas o uso de anabolizante é muito perigoso, né? Esses marombinhos de academia. Devia ter quantos anos esse rapaz? 30. No máximo. Era um rapaz novo. Sabe? Mas aí a gente fica se questionando até que ponto. Me lembro que você falou ainda há pouco de hormônio, né? O anabolizante tem. Anabolizante tem hormônio. Anabolizante tem ele é hormônio, né? Aí causam vários problemas, né? No fígado, pâncreas. Desenvolvem vários tumores. E no peito, na parte do seio, é um perigo, mas as pessoas estão mais preocupadas na sua aparência e tal do que... Dá pra gente ter um corpo legal, bonito, sem precisar ficar se entupindo de hormônio, de porcaria. Não, prefiro ter corpo feio mesmo, deixa do jeito que tá. Cara. Não, um corpo magro já tá bom, né? Seu corpo não é gordo, é um corpo magro, né? Engordar e não vou engordar nunca, né? Faz, Marquinhos, exercício físico? Eu faço crossfit funcional. Mas já faz alguma coisa, não pode ficar parado, né? Então, essa semana, 2 dias da semana, eu corri 5 quilômetros. A gente estava em São Paulo, falou, vamos aproveitar, vamos correr um pouco. Fomos lá para o Ibirapuera correr lá. Isso é bom, gente. E aí o Lucas olhava, meu pai, como é que você tá? Eu falei, por que, Lucas? Porque ele corre, né? Você viu que ele foi correr agora. E aí ele falou, como é que você tá? Eu falei, como assim? Tá tudo bem? Eu falei, tá, Lucas. Né? Ele falou, pai, porque você tá correndo 4 mil. 4 mil. 4 quilômetros. Ele não esperava, né? Porque eu vou no meu tempo lá, Lucas. Eu não vou ficar correndo feito louco. Não preciso, né? Aí eu falei, então vamos fazer 5. Aí nós fizemos 5. No outro dia fizemos 5 de novo. Falei, legal. Mas é assim, eu sempre fiz, eu ando muito. Eu faço tudo a pé. Né? Eu fumei, não fumo mais, há uns 6 anos. Não é? Lembra? Quando eu parei de fumar ou quando eu fumava? Então, te dedurando, Marcelo, Marquinhos. Não, mas eu fumava bastante. Eu fumava um maço por dia, talvez menos um pouco, mas não importa. Um maço por dia é muita coisa. E hoje eu bebi assim uma cerveja, final de semana. Não faz mal pra ninguém, não. Não mata ninguém. Se matar, então eu vou morrer, porque mata eu gosto. Nada. Né? O meu gosto no final de semana é passar minhas camisas, assim, que eu gosto de passar a camisa e tomar uma latinha enquanto eu passo minhas camisas. Claro. É verdade. Eu só acho assim que tudo em excesso faz mal, né? Como diz o Marcelo, até água. Exatamente. Mas então eu faço exercício porque o Lucas fala, pai, vamos fazer e tal. Ele faz também, né? Só que ele levanta pesão lá e eu tô lá no maior cara de pau, no meio de todo mundo lá, com meus pezinhos, só para exercitar mesmo. Vou lá 2 vezes por semana, não quero ir mais que isso, entendeu? Mas é bom se manter ativo, né? E deixei assim, café, procuro tomar café sem açúcar. Assim, a minha alimentação em casa, ela é legal, sabe? Não tem nada com sal. Assim, em casa já é de costume. A minha esposa já aprendeu isso, já sabe como é que é, então já está bem tranquilo quando sai. Agora, se acontecer algo, paciência, né? Ser, né? Mas eu procuro não... A gente não tem como evitar certas coisas. Verdade. Você faz algum tipo de exercício ou fez? Faço, eu adoro, eu sou assim... Mas isso foi com encaminhamento médico? Por causa do problema? Não, eu sempre detestei academia. E aí, mesmo depois do diagnóstico, eu ainda fui um pouco resistente, mas eu fazia algumas caminhadas e tal. Só que o tamoxifeno, ele causou um sobrepeso, né? Eu fiquei muito cansada, metabolismo lento, foi muito difícil conviver com o tamoxifeno. E quando eu parei, eu estava com sobrepeso, não estava me sentindo feliz e tal. E aí eu comecei a fazer exercício físico, pegar pesado na academia, criar uma rotina e deu super certo. E hoje eu faço exercício todos os dias, eu faço musculação e faço spinning. Diariamente? Diariamente. E o dia que eu fico sem é ruim, de final de semana.
Eu não gosto, mas eu me sinto menos, com a consciência menos pesada, porque logo na segunda eu volto. É. Mas eu adoro fazer exercício físico. Tá, fala uma coisa para mim, voltando ali na tua associação. Sim. Né? Eu repito, ela é fundadora e ela preside a associação. Você tem alguns colaboradores, também algumas pessoas que te ajudam lá? Não pontuais, eu tenho assim, voluntários. Voluntários, sim. Sim, equipe voluntária eu tenho lá. Uhum. Sei lá, acho que umas 10 ou 12 pessoas que se alternam durante a semana, né? Para fazer ela acontecer. Eu sozinha, do jeito que a instituição ganhou proporção, eu não tenho como fazer isso sozinha. Então, eu tenho lá uma equipe de pessoas que se revezam na semana para trabalhar na cozinha, na parte administrativa e no bazar, né? Tá tudo voluntário. Todo mundo é voluntário. Poder público, de qualquer esfera que você tem alguma ajuda do poder público, não? Não. Chegou a procurar alguma ajuda? Já, procurei diversas ajudas, já fui em diversas autoridades e não consegui, porque tem muita coisa envolvida, muita política, enfim, é bem complicado. Agora a gente conseguiu, através de um projeto que a gente inscreveu em instituição e deu certo. A gente conseguiu um bom projeto, mas pelo Estado, né, pelo governo de Minas. E a gente vai começar a pôr em prática, acredito que até o final do ano a gente consiga colocar em prática. É um projeto que visa esporte e lazer para pacientes e familiares. E nesse projeto a gente já consegue uma ajuda financeira para contratar psicólogo, assistente social, nutricionista e um educador físico. Eu acho que uma coordenadora para casa. Aí essa ajuda viria do poder público. Aí vem do poder Diga público, outras formas, por você causa acha do que o projeto. sistema de saúde poderia contribuir com Eu todo acho. com esse trabalho? Eu acho que falta parceria, boa vontade em parcerias, sabe? É um desabafo que eu vou fazer aqui, que acontece muito assim, a gente não tem aquela cultura do vamos nos ajudar, vamos estar juntos, aquela coisa do individualismo entre instituições, isso existe muito, só existe, né? Então, assim, a gente tenta buscar parcerias com o hospital, a gente tenta buscar fazer trabalhos em conjunto, porque eu acho que juntos a gente cresce mais, a gente consegue agregar mais, e eu não consigo essa ajuda. Existe um individualismo muito grande. Então, eu sempre tive dificuldades com isso, sabe? E é complicado. Parece que nós vamos ter aqui o Hospital do Câncer, né? Sim. Você acha que a vida do Hospital do Câncer ele pode te ajudar de alguma forma aí? Não, me ajudar não. Espero que ajude os pacientes, mas ajudar a instituição... Quando eu falo no sentido de ajudar... Que sim, não, da tua associação, você acha que de alguma forma... O ideal seria que tivéssemos parcerias para trabalharmos juntos. Exatamente. Né? Não que eles venham a injetar algum tipo de ajuda na instituição. Não, mas eu estou falando mesmo de parceria no sentido de atendimento, de acolhimento. Não sei, porque eu não sei exatamente como vai ser o propósito desse hospital. Se eles vão, inclusive, oferecer o que eu ofereço hoje na ONG. Entendeu? Hoje a gente hospeda, hoje a gente oferece alimentação gratuita, hoje a gente oferece cestas básicas para os familiares. Então, assim, tudo isso a gente consegue através da população e a gente consegue através da renda. Você tem alguma empresa que te ajuda também? Não tem. Não. Pontual, não. O que pode acontecer, às vezes acontece, esporadicamente, cria-se uma campanha, uma empresa cria uma campanha, onde ela arrecada alimentos não perecíveis, vai na instituição e doa. Tá? Esse tipo de coisa acontece. Não é sempre, mas acontece. E a gente tinha, Marcelo me lembrou agora, a gente tinha a ajuda da Fundação Curimbaba. Só que agora também a gente não está conseguindo mais ajuda pontual. Eles também, de acordo com informações que a gente recebeu, estão vivendo uma fase difícil, enfim. Né? E eu espero que se normalize, porque a gente precisa dessa ajuda. Né? Com certeza. Era a única empresa pontual também, né? Bom,
Você me matou duas perguntas. O plano futuro, né? Quais seriam eles, e os objetivos, né? Que eu acho que aí cai tudo numa pergunta só, né? Quais são os objetivos para esse plano futuro teu? O que seria isso? Olha, eu penso muitas possibilidades para a LV, muitas. Todas elas a gente visa sempre o paciente. Só que por uma questão de recursos que são muito escassos, nem sempre a gente consegue colocar tudo que a gente pensa em prática. Né? Então a instituição ela navega de acordo com a maré. Se a gente tem bastante recursos, a gente consegue fazer esse barquinho acelerar e conseguir bastante coisa. Se a gente não consegue, ele fica ali, né, a deriva, e vai vivendo de acordo com o que dá. Você vai tentando fazer com que ele siga em frente, né? Vai então, trabalhando assim, a gente pensa muita coisa, mas nem tudo a gente consegue realizar. E vai depender de como isso vai chegar para a gente. Então, a LV hoje ela está no molde, mas pode ser que amanhã eu precise modificar tudo, de acordo com essa demanda e de acordo com o que a gente recebe de ajuda, porque, infelizmente, se a gente tivesse, por exemplo, Marquinhos, um convênio com a prefeitura. Então, vamos supor, eu fechei um convênio com a prefeitura, a gente agora hospeda, faz um trabalho de fortalecimento de vínculos, a gente hospeda paciente e tal. Primeiro, eu hospedo a maioria dos meus pacientes, eles vêm de fora para fazer tratamento aqui. Então, quem precisa dessa hospedagem vem de fora. A prefeitura não vai fechar convênio comigo para hospedar paciente de outra cidade. Já começa por aí. Vamos trabalhar então, fazer um trabalho de fortalecimento de vínculos. Ok. Aí eu tenho que mandar um projeto para a Secretaria de Promoção Social, para saber se esse projeto, esperar ver se esse projeto é relevante para a prefeitura, para que ela, assim, firme um convênio com a gente. E eu já mandei algumas propostas. Você chegou com essa proposta direto para o Legislativo? Para o Executivo? Já. Você já tentou levar isso à Câmara Municipal, entregar a mão do... Já. E nada foi resolvido? Nada. Você não teve nenhum vereador que pudesse te encaminhar isso? Ninguém se propôs a isso? Não. Entendeu? O prefeito foi lá, eu convidei, ele conheceu a nossa casa. E onde é que fica? Fica na rua Minas Gerais, número 60, em frente ao Cacom, é uma casa de sobrado. Tá. Aí o prefeito foi lá, conheceu e tal, ficou bastante admirado com o trabalho, gostou e tudo, e me orientou que buscasse, através da secretaria, ajuda. Secretaria de Saúde. De Promoção Social. De Promoção Social? Porque muita gente confunde, né? Não seria saúde? Não, porque a gente não manipula paciente, eu não tenho ambulatório, eu não tenho consultório, nada disso. Então, o que a gente trabalha com o paciente, porém fazendo o lado social, né? Fazendo esse trabalho benefícios que ele possa vir a receber, orientações, enfim. A gente tenta ajudar ele de uma outra maneira, né? Porque a parte do tratamento ele já recebe no Cacom. E qual que é o maior desafio de vocês, né, com relação à conscientização das pessoas, né, para se fazer um exame preventivo, para prevenir isso daí? Né? Como é que funciona isso com relação à conscientização e prevenção? Então, eu acho que o maior desafio é fazer as pessoas acreditarem que qualquer pessoa pode ser acometida por um câncer. Porque muita gente pensa que, uma vez, as pessoas às vezes pensam que é só o fumante que pode ter câncer. Não é. Eu conheço pessoas que faziam exercício, que tinha uma alimentação super balanceada, uma vida regrada, sabe? E desenvolveu tumor. Então, assim, qualquer pessoa pode desenvolver tumor maligno. E a doenças ao vento, ela, além do câncer, tem mais uma patologia, né? Que vocês atendem também, né? Tem, a hemodiálise. A gente apoia o pessoal da hemodiálise. Também, a gente costuma dizer, eu acho que hoje, se eu fosse refazer o nosso estatuto, de repente a gente até muda isso. São doenças crônicas mortais,
né? Doença crônica mortal, ela é uma doença, pode ser câncer, pode ser a hemodiálise, né? Que são, enfim, tem uma série de doenças, agora não me ocorre outras assim, mas são doenças terríveis, tão terríveis quanto, né? A oncologia, se você parar para pensar, existe uma grande chance de cura, até por causa do avanço da medicina. Mas a hemodiálise, a pessoa que está ali recebendo, né, aquele tratamento, só se ela receber um transplante, né? Se chegar a vez dela na fila do transplante para que ela consiga um novo rim. Então, é uma luta sem fim para a hemodiálise. A oncologia, você tem aquele período, faz o tratamento, bateu tudo certo, legal, você está curado. A hemodiálise, não. A pessoa que depende da máquina para fazer a diálise, filtrar o sangue, né, que venha substituir o rim, né? A atividade renal. Era isso não que tem eu ia outro falar. jeito, hoje não existe outra maneira a não ser o transplante. o transplante. O transplante. E às vezes quando chega a hora do transplante já não adianta mais. Né? Não adianta mais, ou quando faz o transplante ele ainda tem um outro desafio que é saber se vai pegar. Se deu certo, se é compatível, né? É compatível. Pode ter incompatibilidade aí. Exatamente. A rejeição, né? Isso. É bem perigoso, né? Você acredita que nós, não sei se mais de repente a curto, médio, até mesmo mais a longo prazo, nós teríamos uma câncer, vamos dizer, uma cura para o câncer, algo eficaz que... De verdade, assim, não é querer ser pessimista, não, mas eu acho que a gente já tem essa cura. Só que a indústria farmacêutica, ela é muito... Você acha mesmo que a indústria farmacêutica que ganha milhões, trilhões, bilhões, sei lá... Eu fiz essa pergunta aí justamente por isso, porque todas as pessoas, né, ligadas à saúde, e quando se toca no assunto câncer, as pessoas falam a mesma coisa. Eu não acredito. Eu acho assim que tem cura já. Não tem essa que, um dia a gente vai achar a cura do câncer. Existe a cura. Então a cura está na ganância, na não ganância. Né? Isso. A gente precisa primeiro curar os homens. Da ganância, depois a gente ter curar a o cura coração. do restante do coração, exato. Né? Precisa curar o coração das pessoas, né? A consciência dessas pessoas. E eu não vejo isso, infelizmente. Olha, eu vou te falar, vou até mais profundamente. Existe cura para autismo, existe cura para depressão, existe cura para tudo. Sabe? O cara tá indo para Marte, o cara tá indo para a Lua e não tem a cura. A gente fica pensando, eu já pensei isso, é tanta coisa. Como é que não sabe? Você vê a doença do século que é AIDS, né? Hoje as pessoas vivem tantos anos com AIDS, mas o câncer não é possível que não acontece nada. Tem muita coisa em jogo, né? Tem muita coisa em jogo. É uma pena, né? É uma pena. E tantas pessoas sofrem. Pagam com a vida, né? Pagam com a vida de muita gente, muita né? Gente. Muita gente. Infelizmente. Bom, já tomei bastante do teu tempo. Me diga uma coisa, como é que você gostaria de encerrar isso? Você queria passar alguma mensagem para alguém? Né? Porque você pode falar isso de cadeira, né? Você viveu o estudo, né? Então, e você pode dar o seu toque aí, do jeito que você achar melhor. De improviso, assim, é complicado. Não, é só você. O que eu quero é que você, né, fala o que você sente, né, com relação à prevenção, com relação a isso tudo, como as pessoas ficarem mais atentas a esse tipo de coisa. Sim. Assim, muita gente não tem o hábito de se tocar, eu não tinha. Muita gente não acredita que é possível um diagnóstico. Não, comigo não vai acontecer. Não, imagina, né? Mas é possível. Hoje, cada vez mais pessoas vêm sendo diagnosticadas. Possível, né, que seja precoce, que pegue esse diagnóstico no começo, para que sim, a medicina tem grandes chances de cura para essas pessoas que são diagnosticadas no início. Então, assim, que essas pessoas não negligenciem isso, que faça disso um hábito,
que busque, que procure, sabe? Se conhecer, porque quanto mais a gente conhece como funciona o nosso corpo, nossa, essa pintinha não estava aqui antes, nossa, esse carocinho, isso aqui tá estranho. Buscar ajuda, sabe? Tudo que a gente descobre... Aceitar ajuda, né? Aceitar. Tudo que a gente descobre no começo tem grandes chances de ser curável. Então, esse recado que eu deixo. Também deixo aqui um recado para que as pessoas possam ir na associação, conhecer nosso trabalho, saber como que ele é realizado. Existe, assim, a gente lá tem uma preocupação muito grande na transparência desse trabalho. Se não tem nenhuma instituição ainda que essas pessoas ajudem, vá lá conhecer. Seja um voluntário. Voluntário também é uma forma de cura. Sim, claro. Né? Alguma empresa que queira também patrocinar, ajudar. A gente precisa de mais, a gente precisa de todo tipo de ajuda. Lá é uma casa, então a gente precisa de coisas para cozinha, gás de cozinha, medicamento, comida, fraldas, proteína, carne. Muita gente doa o alimento não perecível, mas a gente precisa da proteína também para completar o almoço diariamente, que é um almoço gratuito para esses pacientes. Hoje vocês atendem quantas pessoas lá entre a oncologia, né? A oncologia e hemodiálise, né? Eu tenho... Você lembra de cabeça? Não precisa ser exato. Eu sei, mas ele é Daniel. Ele é meu... Como é que a gente fala aquelas pessoas que é... Como é que chama? Sei lá. Ele é o teu diretor? Nossa, você sabe quantas pessoas? Eu não gosto de trazer ele em entrevista porque ele fica me corrigindo. Ele em torno de 70 pessoas. Para as duas patologias. Sim, né? É bastante gente, dá mais ou menos ali na LV, flutuante, de 100, 80 pessoas por dia passam lá para todo tipo de ajuda. Para pegar almoço, para receber peruca, para cesta básica, para qualquer tipo de atendimento, assim. Dá uma faixa de... pessoas que consomem também no bazar. Mais ou menos isso. Retirada de exames, é verdade. A gente tem um trabalho bonito. Todo outubro, não sei esse ano como é que vai ser isso, todo mês de outubro a gente lança uma campanha chamada #TodasImportam. É uma camiseta que a gente desenvolve essa camiseta e vende essa camiseta em outubro, durante todo o mês de outubro. Toda a renda dessa camiseta a gente compra mamografias e distribui gratuitamente para os pacientes provenientes de SUS. E é um trabalho bonito também, é uma campanha bonita que a gente faz, que a gente desenvolve. Então, pessoas vão lá para receber esses exames. O endereço, então, pelo que eu entendi, é na Paraíba? Não, Minas Gerais. Minas Gerais? Minas Gerais, número 60. Fica em Minas Gerais. Número 60. Número 60, fica em frente ao Cacom? A Unacom, A Unacom. Tem a Unacom do lado na rua e é o Cacom, né? E a gente de frente é uma casa com um sobrado, embaixo funciona o bazar. E em cima é a nossa sede. E claro que vocês estão também nas plataformas, na internet. Sim, Você quer passar o endereço, por favor? Então, tem o Instagram, se colocar na busca do Instagram Lenços ao Vento, acha rápido. Só tem, acho que a gente, de Lenços ao Vento. Tá. Facebook também. E tem os números, né? Os telefones de contato. Se quiser passar, fica tranquilo. Tá. Tem o fixo, que é 3114-2481. 3114-2481. E tem o WhatsApp, que é 9170 0921. Isso aí. Muito bom. Tá bom? E entrando aí, fala com você também. Isso. É isso? Fala comigo, fala... Assim, o WhatsApp, às vezes não sou eu, às vezes são outras pessoas que estão lá, porque a gente se que normalmente, às vezes, alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, de repente quer falar com você. Não, mas aí pede para me chamar lá no WhatsApp, porque é um número institucional que não sou eu só que cuida, outras pessoas também. Então, quem fica na recepção, às vezes eu não estou na instituição, manda um alô por esse WhatsApp. Eu tive que separar o meu número, porque era final de semana, era férias, feriado, e o povo estava lá falando comigo. Doação de cabelo também a LV recebe, a gente tem um banco de perucas lá, né? E a gente recebe essas doações de médico. Aí, Beck, se quiser doar cabelo, você tem que ser rápido, hein? É rapidinho. Então a gente tem isso lá. Oxe, vou te falar. Eu também tô falando, mas eu também sei.
Cabelo branco aceita, não? Aceito Aceito. todo tipo de cabelo. Pelo menos 20 centímetros, gente. Você não dá conta? 20 centímetros. Mas, Patrícia, então tá bom. Eu acho que nós matamos por aqui, né? Eu acho que sim, né? Quero agradecer a tua vinda aqui. Né? Você vai levar meu abraço pro João Marcelo, pro João Pedro, né? Pra Malu que tá ali, né? Maurício, Marcelo, obrigado, viu, meu irmão, por ter vindo com ela aí. Eu que agradeço. E espero que você tenha muita saúde, mas muita saúde mesmo, para que você possa levar seu trabalho e ajudar as outras pessoas. Muito obrigada. Né? Que tem esse problema e outros problemas também. Sim, que aparecem, né? Verdade. Tá bom? Um forte abraço para você, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, eu falei com a... Quase que eu falei Preta Gil, viu? Por pouco. A Branca Gil. Falei com a Patrícia Gil, ela é assistente social, fundadora e presidente da Associação Lenços ao Vento. É isso? Esteve com a gente aqui a Ivonildo Kombucha, o chá da hora, o chá que blinda nosso intestino e nos dá um momento de felicidade, nos dá momentos de paz, porque nos dá bem-estar todo dia, o dia todo, tá? O Marcos Bacon esteve com a gente por aqui também e o Lucão foi correr, pelo jeito na chuva, né? Então tá bom, gente, um abraço, fica em paz, vai na fé, até a próxima quinta-feira. Até lá.